pessoal! Olá! Sejam bem-vindos novamente ao canal Saberes Psíquicos. É com muita alegria que nós temos um convidado muito especial, Cacildo, assistente social da Prefeitura de Uberaba, né, que trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social. Muito obrigada, Cacildo. Eu que agradeço o convite, Lívia. É um prazer estar aqui presente com vocês, falar um pouco sobre a nossa temática, né? Falar um pouco sobre as políticas públicas, falar um pouco do papel do Estado, da família, desmistificar algumas compreensões ainda um pouco equivocadas, mas também potencializar outras compreensões, porque eu acho que é muito importante que o seu público tenha acesso a essa informação, né? Principalmente quando nós estamos falando de indivíduos, estamos falando de sujeitos, de pessoas, estamos falando do ser humano. Então, é muito importante essa discussão. Pessoal, antes de nós começarmos, vamos pedir para vocês se inscreverem no YouTube, compartilhar os vídeos, né, com a turma de vocês, as pessoas que vocês conhecem. Nós temos também o Instagram do canal. Comentem, compartilhem. É muito importante as pessoas que convivem com vocês também terem acesso a essas informações tão importantes. Neste mês de maio, nós estamos falando sobre maternidade, maternagem. Já gravamos sobre a mãe suficientemente boa, já gravamos sobre a culpa é da mãe, e hoje nós viemos com um tema muito importante que é a mãe social. Vocês já ouviram falar de mãe social? Gostaria que você retratasse um pouquinho para nós, Cacildo. Certo. Quem é a mãe social? A mãe social é aquela mulher responsável pelos cuidados de crianças e adolescentes que estão em serviços de abrigamento, tutelados pelo Estado naquele momento e que cuidam dessas crianças e adolescentes. Essa instituição, ela é denominada casa-lar. Quando as crianças, elas são acolhidas como medida excepcional, provisória e de proteção, ela precisa estar dentro de uma instituição que se caracteriza de maior forma possível como uma casa, como uma residência. Hoje, o Estado qualifica essas instituições de algumas formas, como casas de proteção ou casa-lar. A casa-lar é onde está a mãe social, porque ela mora nessa instituição, ela vive nessa instituição. Então, ela passa a ser responsável de uma casa de até 9 crianças ou adolescentes, e aí existe toda uma separação por faixa etária, né? Porque para não conviver crianças com adolescentes. E a casa de proteção tem cuidadores. A mãe social, ela assume esse papel de prestar toda a assistência a essa criança, a esse adolescente. De dar carinho, de dar amor, de prestar o cuidado, de estar atenta às questões que envolvem a escola, a saúde, ao convívio comunitário, ao convívio social desta criança. Porque essa criança, quando ela é levada para uma instituição, através de uma medida excepcional e provisória pelo Estado, ela é porque a família não, naquele momento, foram esgotadas todas as alternativas de manter essa criança e adolescente junto à família. A família não tem mais como cuidar dessa criança ou desse adolescente. Às vezes, essa própria família são os agentes que violam o direito ou que expõem essas crianças e adolescentes em risco. Ou também, quando é adolescente, que muitos acabam se envolvendo com drogas, tráficos e assim por diante, e aí a família já não tem mais condições, porque ela já tentou de todas as formas cuidar dele e ele não consegue sair daquela condição. Ele também pode ser acolhido, né, como uma medida de proteção, né? Não que a família foi incapaz, foi insuficiente, mas porque a família tentou de todas as formas e ela não conseguiu. Então, nós temos dois perfis de famílias. As famílias que realmente são negligentes, são os agentes que violam os direitos dessas crianças e adolescentes, e tem aquelas famílias que esgotam a sua capacidade de cuidar, porque o próprio jovem cria relações sociais
né, de convívio externo, de convívio na rua, e que levam ele a se colocar em risco social, em risco grave. Então, uma das medidas é o acolhimento desse adolescente. Uhum. Então, essa mãe social, ela atua de uma forma onde os vínculos já estão bem fragilizados, às vezes até rompidos. Sim, porque quando essas crianças elas vão para o acolhimento, às vezes a criança tem sim seu laço afetivo com os pais, com os responsáveis, né? Porque toda ação de acolhimento, mesmo que seja como uma medida de proteção, ela é um ato de violência também contra a criança e o adolescente, né? É um ato de violência, porque você retira a criança e o adolescente do meio da sua família, do convívio que ela estabeleceu ali com os irmãos, com os avós, com os tios, com os pais, independente da forma que foi, mas era aquela imagem que a criança tinha. E ali vão perguntar, mas gente, mas muitas crianças estão sendo vítimas de violência dentro de casa, né? Mas para o íntimo daquela criança, ainda é a referência que ela tem. Então, é também um ato de violência. Então, essa criança ela é retirada, ela é colocada num serviço de proteção, e essa criança ela passa a viver sob a responsabilidade de outras pessoas. Até que os órgãos públicos vão trabalhar com aquela família para potencializar novamente aquela família, para que aquela família tenha condições de retomar o seu papel de cuidadores daquela criança, daquele adolescente. Por isso que você disse que é provisório e excepcional. Isso. Agora, acontece casos que é isso, quando todo o trabalho realizado, ele não tem sucesso, e ali percebe-se, então, que a família não tem condições de cuidar, aí essa criança, esse adolescente, então, vai para a adoção. Né? Agora, há outras medidas também, que quando essa criança vai para um acolhimento, os serviços de referência, né, seja a própria equipe da casa de proteção, ou a equipe técnica responsável, referência pela Casa Lar, ou as do CREAS, Conselho Tutelar, todos esses órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, referência para atender aquela criança, ela procura também outros entes para poder tirar a criança do acolhimento. Como podemos ver com a família extensa. Avós, tios, né, os padrinhos. Então, são pessoas de referência que podem ficar acolhendo aquela criança, que vai dar cuidado e segurança para aquela criança, para aquele adolescente, para que ela também não fique acolhida. Então, ela vai para a família, porque a gente chama de família extensa. E aí, todo o trabalho continua sendo feito com a família de origem, que é aquela família que, por algum momento, violou o direito daquela criança, daquele adolescente, tá? Agora, quando essa criança, ela não consegue ir para uma família extensa, porque aí nós temos diferentes configurações de famílias, né, gente? Essa criança, então, ela fica nessa casa de proteção ou na casa lar, até que ela consiga, então, voltar para sua família de origem ou para um serviço chamado de família acolhedora, que também é um serviço da tipificação socioassistencial, ou ela vai para adoção. Então, quando ela está na casa lar, né, que ela está sob os cuidados da mãe social, né, essa mãe social, ela assume todo esse papel desse cuidado, da afetividade, do amor, né, porque essa criança, ela precisa de amor, ela precisa de cuidado, ela precisa de afeto. Vai substituir o da mãe? A representação materna, não. Ela vai dar carinho, ela vai dar afeto, ela vai cuidar. Mas a gente tem que pensar na representatividade simbólica dessa mãe. Que essa representatividade simbólica da mãe, ela é insubstituível. Mesmo quando a criança ela vai para a adoção e outra mãe, a outra pessoa assume o papel de mãe, se essa criança ou adolescente conviveu com a sua mãe biológica, essa figura sempre estará presente na vida dela. Isso não vai acabar. Quando é muito criança, essa lembrança, ela pode, com o passar do tempo, ser parte da história, mas o impacto vai ser menor.
Ou se é muito bebezinho, não vai ter lembrança alguma, né? Agora, quando já está com uma certa idade, né, já adolescente, então essa figura da mãe, ela é insubstituível. Principalmente nesse efeito simbólico que tem da mãe, né? O que é a mãe para uma pessoa? O que ela representa, né? Essa maternidade. E aí essa mãe social, ela vai cuidar, ela vai morar nessa casa lar, e vai cuidar dessas crianças. Ela vai ter um respaldo dos serviços de assistência social do município onde essa casa lar está presente, onde essas crianças vão ter todo o amparo de equipe de assistente social, psicólogo, educador social, né? Normalmente essa casa, além dessa mãe social, tem outros profissionais que podem compor essa casa lar, como cozinheira, como uma cuidadora ou um professor de nível médio, que a gente chama de educador, né? Não educador social de nível superior, mas educador de nível médio, para ajudar nesse apoio escolar. Mas essa mãe social é aquela pessoa de referência, que vai morar, que vai cuidar, que vai fazer, representar aquele papel de uma mãe para a vida daquelas crianças. Né? Então, é uma figura muito importante nesse acolhimento. E de referência, né, Cacildo? Porque na primeira infância é essencial essa referência, né? Ter uma figura de referência. A gente observa o quanto evoluiu esse processo da assistência social no sentido de acolhimento, né? Porque durante um tempo na nossa história eram numerosas as crianças, instituições grandes, com vários cuidadores. Então, as crianças tinham muita dificuldade de referenciar a questão da troca de turno, né? Entra um funcionário, depois sai outro. Isso. Essa questão de a quem eu me dirijo, né? Porque é importante quem vai me representar na escola, quem vai me representar em determinada instância. Eu acho que é muito importante quando a gente vai estudar toda essa evolução dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, né? Que é quando a gente sai lá do século XIX, quando a criança existia uma violência institucional, porque o próprio Estado era violador do direito daquela criança, porque aquela criança era marginalizada, a pobreza era marginalizada. Então a gente chama que a questão social era caso de polícia, né? A criança, por ser pobre, por ser negra, por morar em periferia, ela era marginalizada de uma forma criminosa. Sim. Então essas crianças, elas eram consideradas produto da própria sociedade, mas vista como eles serem responsáveis por estar naquela condição. E ali, então, muitas eram levadas para algumas instituições, né? Muitas eram retiradas das suas famílias, levadas para instituições, vistas de uma forma muito marginal. E até mesmo recente, na nossa história recente, na década de 60, 70, ali quando a gente tem a FEBEM, né, a FUNABEM, FEBEM, toda aquela história, aquela trajetória, que independente da criança, se ela foi retirada da família porque a família cometia algum ato de violência, ou o próprio adolescente, quando ele cometia algum ato infracional, eram colocadas no mesmo bojo ali, na mesma condição. E ali, muitas daquelas crianças não saíam daquela condição. Então, elas saíam de lá ainda mais violentadas do que entraram. Elas saíram ali sem poucas perspectivas de romper com aquele ciclo. Elas saem dali sem condição nenhuma. Muitas não conseguiam retornar sequer para sua família de origem ou para sua família extensa, elas não conseguiam. Então, quando a gente vem com a Constituição Federal, que traz a criança já em outro patamar, como uma criança, um adolescente, como sujeito de direitos, e aí ele vem o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, de 1990, que vem trazendo uma nova organização política para as crianças e adolescentes, tanto no aspecto da política de assistência social, de educação, saúde, entre outras políticas públicas. Então a criança passa a ser vista como um sujeito de direitos. A família assume o seu papel de responsabilidade, né? Porque o dever do cuidado com a criança e com o adolescente é da família,
da comunidade, da sociedade e do poder público. Assim está previsto no ECA. Começa do seu núcleo menor para o núcleo maior. Então, a família é o primeiro ente responsável por aquela criança, por aquele adolescente, para o seu desenvolvimento biopsicossocial e espiritual também. Então, essa família é o primeiro ente referência para a criança. Depois, a comunidade, aquele espaço, o território onde que ela vive. Então, as pessoas, as instituições que compõem aquele território também participam do processo do crescimento e desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente. Depois a sociedade como um todo, depois o Estado. Tá, mas enquanto a criança está aqui com a sua família, qual que é a responsabilidade do Estado perante aquela família, aquele grupo familiar? O Estado ele é responsável pela garantia de todas as políticas públicas e de fazer com que todos os direitos sejam efetivados. Então o Estado cria as políticas públicas como um mecanismo para que as pessoas, as famílias, e no caso as crianças, tenham acesso aos seus direitos sociais. Então, quem operacionaliza essas políticas públicas? Os servidores públicos, né? Só que ali a gente tem também as instituições da sociedade civil organizada que participam também dessa efetivação de políticas públicas. Então, o Estado ele tem o dever de fazer com que as famílias tenham acesso às políticas públicas, que as famílias tenham acesso aos seus direitos. E quando a gente fala em acesso, gente, é não só acessar, mas é ter acesso, permanência, até o momento que ela necessitar. Né? Então, a família, ela tem um papel primordial na garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, porque a família é o primeiro ente de referência de qualquer pessoa. Né? A pessoa ela pode ser criada por pai e mãe, por mãe, por tio, por avó, por irmão mais velho. Não importa a configuração da família. Não importa se é uma família heterossexual, homoafetiva, né? Ou de uma única pessoa. Não importa. Isso não importa. As relações de família, elas estão além da relação consanguínea. Ela é uma relação afetiva. Então, essa afetividade, ela é primordial nos cuidados para a criança e do adolescente. Então, essa família, quando ela não consegue oferecer segurança, qualidade de vida, cuidados, promover aquilo que as crianças têm de direito e os adolescentes, essa família, então, ela está sendo negligente. Então, qual que é o dever do Estado, o papel aí do poder público? Atender essa família no todo, dentro das políticas públicas. Porque o primeiro papel vamos cuidar da família. Sim. O papel de cuidar dessa família, para que essa família tenha condições de cuidar da criança e do adolescente. Se aquela família não tem condições, esgotou todas as possibilidades, todas as alternativas, todo o trabalho feito por equipes multiprofissionais, quando esgotam, aí sim tem que ser tomada outras medidas. Né? Então, a família ela assume esse papel importantíssimo na vida da criança e do adolescente, independente de qual seja a sua configuração. Né? E lembrando, pessoal, questões econômicas, ou melhor dizendo, a pobreza, ela não é motivo ou elemento para que se tire a criança e o adolescente do convívio da sua família. Tá? Muito bom. Por quê? Se a família não está desempregada, não consegue oferecer alimento suficiente para a criança, levar para a escola, comprar uma medicação, isso torna-se responsabilidade do Estado. O Estado tem responsabilidade de promover o acesso e a continuidade da criança dentro do espaço escolar. O Estado tem o dever de dar o acesso e manter essa criança dentro dos serviços de saúde. E aí ele entra o braço da saúde, e a saúde de uma forma ampla. Né? A política de saúde dentro do seu aspecto amplo. Então, insumos, são medicamentos? É dever do Estado. A família não está desempregada, é por isso que existem as políticas de transferência de renda. É por isso que existe o Bolsa Família, é por isso que existem programas de geração, trabalho e renda, é por isso que existem diferentes autarquias, organização da sociedade civil, que são as ONGs,
diferentes sujeitos aí dentro dessa sociedade que podem entrar nesse contexto e oferecer para essas famílias condições de ter uma geração de emprego e uma geração de renda. Né? Então, até mesmo os adolescentes hoje, a partir dos 14 anos, entre 14 e 16 anos, eles podem estar como menores aprendizes e a partir de 16 está no mercado de trabalho, mas dentro daquelas condições previstas no próprio ECA e na própria CLT. Então, existem caminhos para que essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e risco social, ela esteja, então, amparada pelo Estado. E aí a gente entra naquela discussão, né? Então, tá, todo mundo sabe que quem foi Getúlio Vargas na história do Brasil, né? Então, ele era considerado o pai dos pobres, porque foi ele que implementou as políticas de trabalho, foi ele que implementou uma série de políticas, então ele era visto como esse pai. Então, o Estado assume esse papel de pai dos pobres, né? Então, e ali a gente tem que desmistificar isso. O Estado, ele não é pai, ele não é mãe. O Estado, ele é um ente federativo que tem sua gestão realizada pelo governo dentro das suas esferas federal, municipal e estadual. E esse Estado, ele tem o dever de garantir a proteção social dos seus cidadãos. Lembrando que todo cidadão brasileiro tem seus direitos garantidos pelo Estado, falar na Constituição, e os estrangeiros que aqui residem de forma legal. Então, independente de quem seja essa pessoa, se chega num serviço de saúde pública, ele tem que ser atendido. Sim. Ele procura pela educação, ele tem que ser inserido na escola. Ele procura a política de assistência, ele tem que ser assistido pela política de assistência social. Então, o Estado, ele não é pai. Dentro de desmistificar isso. O Estado, ele assume a tutela de pessoas que não têm condições de responder por si. Quem são essas crianças? Quem são essas pessoas? Crianças e adolescentes. Né? Ou idosos, ou pessoas com deficiência. E idosos, gente, idosos que, por algum problema de saúde, principalmente saúde mental, ele perde ali sua referência, né? Ele não tem uma família que cuida dele, ele perde essa condição cognitiva de responder por si, então ele passa a ser tutelado pelo Estado, quando não tem outra pessoa da organização de sociedade civil que vai assumir essa responsabilidade. Ou a pessoa com deficiência, quando também não tem uma pessoa, uma família, quando não tem alguém da sociedade civil que vai ser responsável por ele. Então, são nesses casos que o Estado, então, assume a tutela ou a curatela daquela pessoa. Fora isso, gente, o Estado é um ente federativo que tem a responsabilidade de cuidar, de proteger, de prestar assistência em todo o seu âmbito para a sociedade. E aí a família assume esse papel que é de sua responsabilidade também com os cuidados. E é onde que existe a nomenclatura mãe social, nesse sentido de afeto que você disse, de proteção. Sim. Mas pontuando que deveria ser provisório, né, Cacilda? Até essa criança, essa adolescente conseguir um lar efetivo, uma família adotiva, que a gente vai falar em outro vídeo. Então, a Casa Lar, ela é um serviço que está previsto na tipificação nacional socioassistencial da política de assistência social no Brasil. Então, por isso que tem esse nome Mãe Social, porque ela está dentro de uma instituição, de um serviço oferecido pela política de assistência social. Então, ela oferece esse cuidado, ela oferece esse afeto, ela oferece esse papel de cuidar, zelar e promover tudo aquilo que uma criança e um adolescente necessita. Por isso, essa nomenclatura Mãe Social. No sentido de proteção, acolhimento e dedicação. Muito interessante, né, pessoal? Vocês já conheciam a Mãe Social? Muito bom, muito obrigada. Eu que agradeço o convite novamente. Compartilhem aí com as pessoas que vocês conhecem, com amigos, ok? Um grande abraço e até já. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.